Olá, seja muito bem-vinda à nossa quarta e última aula do curso SOS Alzheimer. Vamos revisar o que nós já vimos até agora? Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre a convivência com o idoso com Alzheimer, como enfrentar as mudanças de comportamento do idoso acometido por essa doença. Também conversamos sobre os cuidados que devemos ter com a alimentação, com a higiene, com medicamentos, com exercícios físicos e também com exercícios mentais. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito mais delicado, mas ainda muito essencial e importante para quem está cuidando de um idoso acometido por essa doença, o Alzheimer na fase final. Cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer é um grande desafio desde os estágios iniciais. Lidar com o fato de não ser mais reconhecido, as acusações de roubo, os comportamentos agressivos e tudo isso durante um longo período de tempo é extremamente exaustivo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. É importante que você saiba disso. Mas nem por isso todos esses desafios das fases iniciais, intermediária e avançada faz com que a fase final se torne menos dolorosa. Pelo contrário, a situação tende a se tornar mais dramática quando o idoso chega na fase final. Isso ocorre em parte porque você, cuidadora, já vem experimentando um longo processo de perdas contínuas desde que o seu familiar recebeu o diagnóstico da doença. E por isso você já está enfrentando um luto antecipatório há muitos anos. Além disso, se você é daquelas cuidadoras que vive para cuidar, ou seja, que não tem vida social e nem possibilidade de compartilhar o cuidado, você pode experimentar um sofrimento decorrente da perda do papel de cuidadora. Isso significa sentir a dor de perder a finitude da vida deste seu familiar e ao mesmo tempo sentir um vazio, não conseguir imaginar como será a sua vida dali para frente. Parece que falta um sentido para você viver. É importante que você saiba que, além disso, o receio de não saber como lidar com os sintomas e não ter suporte médico para o idoso durante essa fase inicial também é uma grande preocupação. Assim como o medo de futuramente ser acometida por essa doença e sofrer como seu familiar. São muitas questões, né? Então, lidar com a finitude do outro implica lidar com a ideia da própria morte. Infelizmente, em nossa sociedade há um tabu sobre esse assunto. Pouco se fala sobre a morte. Nós rejeitamos a ideia da morte como se ela não fosse algo natural. Logo, constatar a impossibilidade de controlar o fluxo da vida traz muita dor para a cuidadora. Levando em consideração todas essas questões que eu citei, hoje eu quero conversar com você especificamente sobre o estágio final da doença de Alzheimer, enfatizando como você pode enfrentar esse momento e também as melhores formas de você lidar com os sintomas. Então vamos lá? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele será muito importante para você. A doença de Alzheimer ela tem 4 fases: inicial, intermediária, avançada e final. No primeiro vídeo nós conversamos sobre as 3 primeiras e, como eu combinei, hoje nós vamos conversar sobre a fase final. Quando seu familiar chega no estágio final dessa doença, ele vai apresentar algumas características marcantes. Você vai perceber que o corpo dessa pessoa começa a se desligar. Portanto, ele pode apresentar dificuldades para engolir e por isso pode ser necessário o uso de sondas. Ele vai apresentar mutismo, ou seja, ele vai se comunicar pouco ou não vai conseguir mais se comunicar. Ele vai passar a maior parte do tempo dormindo. Apresenta também um emagrecimento acentuado, muito por conta dessas questões que eu acabei de citar. Infecções respiratórias também, como pneumonias, geralmente é a causa de morte do idoso com Alzheimer. E também ele passa a ficar em posição fetal, ou seja, ele passa a ficar na posição de um bebê. Esse momento ele pode ser muito angustiante, mas é importante que você aprenda a diminuir a sua ansiedade diante da morte, já que ela é inevitável. Entender que nesse período há muita coisa que você pode fazer tanto por você quanto pelo seu familiar. Cuidar de um idoso nessa fase vai requerer de você uma atenção redobrada. Como ele mal consegue se expressar, o mais importante é que você esteja atento aos sinais de desconforto. Providencie um colchão apropriado para essa pessoa e mude o idoso de posição a cada 2 horas. Isso vai evitar as famosas escaras.
Observe se ele está urinando e defecando com frequência. Caso contrário, ele pode sentir muitas dores. Veja se a roupa do idoso está adequada para o clima, evitando assim o calor ou o frio. E tenha também o hábito de pôr músicas relaxantes, isso em volume baixo, é claro, vai trazer muita tranquilidade para o idoso. Também é importante que você evite barulhos e muitas visitas por dia, porque isso pode incomodar essa pessoa. Caso ele apresente crise de choro ou murmuração, é importante que você procure auxílio médico, porque ele pode estar com algum desconforto que você ainda não tenha percebido. Mas, além de promover a qualidade de vida do idoso, é importante que você pense também na sua forma de enfrentar essa fase final e nas providências que devem ser tomadas para que esse momento seja o mais tranquilo possível. O primeiro passo já deveria ser pensado na fase inicial da doença, mas ainda aqui é possível você resolver essas questões. Trata-se da resolução de pendências, especialmente aquelas relacionadas à vida financeira e aos bens. Como você já deve saber, com a avançada doença, o idoso que tem Alzheimer ele vai se tornar incapaz juridicamente. Isso significa dizer que ele vai perder a capacidade de tomar decisões relacionadas a seus bens e também os seus dinheiros, veja só. Por isso é importante que já no início da doença essas questões sejam pensadas e também discutidas com ele. Quem vai ser o curador quando a doença avançar? Para quem ele vai deixar os bens? Esse idoso ainda tem dívidas a pagar? São questões que devem ser refletidas no início da doença. Vale lembrar que a procuração que é feita pelo idoso, ela só vale quando ele ainda está com a capacidade mental preservada. A partir do momento que há uma grande deterioração, a curatela ela passa a ser necessária. Caso contrário, você que é cuidadora não vai conseguir resolver nada relacionado às questões acima. Além disso, também é importante que você evite, que você faça isso para evitar problemas familiares, já que grande parte das decisões que você tomou por procuração, elas podem ser questionadas por aquelas pessoas que nem te ajudaram ao longo dessa jornada e também podem ser invalidadas pela justiça. Portanto, converse sobre esse assunto com o médico e procure um advogado ou um promotor público para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. O segundo passo que é muito importante você aceitar essa perda e entender que nós não temos controle sobre tudo. Ou seja, a finitude é real para todos, eu sei que dói, mas nada vai adiantar fugir da realidade. Portanto, é importante que você não deixe que essa sensação de perda imobilize você, como se mais nada pudesse ser feito. Se isso acontecer, é muito provável que você adoeça, tornando-se uma pessoa depressiva, mas isso não é necessário. E também não entre na onda de ansiedade extrema, promovendo cuidado excessivo. É muito comum ver cuidadoras que não conseguem sair de perto do idoso nem por 5 minutos, porque já se sentem culpadas e com medo de que alguma coisa de ruim aconteça com o idoso. Essas cuidadoras têm uma grande dificuldade de aceitar a realidade e imaginam que se ficarem 24 horas perto do idoso vão conseguir protegê-lo da morte, mas isso não é verdade. Entenda que você já está acompanhando o idoso durante toda essa jornada da doença e no fundo você já sabe que daqui para frente não há mais possibilidade de cura. Está chegando a hora da libertação e esse idoso precisa abandonar esse corpo, assim como uma borboleta abandona o casulo e precisa voar. Está chegando a hora desse idoso. Então coloque-se no lugar dele. Você gostaria de permanecer vivo e imobilizado com um corpo que já não serve mais para você? Pense sobre isso, é muito importante. O terceiro passo é aproveitar essa fase para expressar os seus sentimentos. Diga que você ama essa pessoa, o quanto ela é importante para você, perdoe, peça perdão, ainda que você não tenha certeza se você foi ouvido ou se você foi compreendido. Ainda que o idoso não expresse os sentimentos, ele ainda está aí. Portanto, sempre há tempo de você dizer o que sente. Tempo de abraçar, tempo de estar ao lado. Essa atitude vai trazer conforto não somente para ele, mas também para você. Eu sei que você, aliás, eu não sei se você já sabe, mas os familiares que mais têm dificuldade para elaborar o luto, geralmente são aqueles que não ajudavam a cuidar ou aqueles que ainda tinham coisas para falar, para expressar e preferiram se calar.
Com isso, após a morte, surge o sentimento de culpa por não ter oferecido ajuda ou o sentimento de que algo ficou pendente. Isso é muito triste. Portanto, aproveite esse momento. É o quarto passo para enfrentar esse momento de fase final da doença, é planejar o seu futuro, ou seja, reelaborar o seu projeto de vida. Ao longo do processo de cuidado, geralmente uma pessoa da família se torna a principal e única cuidadora. Com isso, é muito comum que essa pessoa deixe de viver a própria vida, ou seja, ela abandona os hobbies, abandona as amizades, desfaz o casamento, deixa de frequentar seu culto religioso, torna-se uma pessoa sedentária, descuida da própria saúde e abandona o trabalho. Enfim, não tem mais vida própria. Se esse foi o seu caso, é muito importante que você resgate seus objetivos e comece a pensar como será a sua vida daqui para frente. Relembre o que você gostava de fazer antes de se tornar cuidadora, procure seus amigos, volte a fazer alguns passeios, se exercite, busque suporte religioso. Não há problemas em colocar a vida em movimento. É importante que você volte a sorrir. Eu sei que você deve estar pensando que isso é contraditório, que não existe essa possibilidade. Eu sei que durante essa caminhada talvez você tenha aprendido que não pode mais ser feliz, já que o seu familiar está doente. Mas isso é um equívoco, saiba disso. Você sempre fez tudo o que você pôde por essa pessoa. Você sempre deu o seu melhor. Portanto, você tem direito de ser feliz e de reconstruir a sua vida. Grave isso, fixe isso na sua mente. Devido às dificuldades que você vem enfrentando nessa trajetória, talvez você se sinta até envergonhada e culpada por desejar a morte do seu familiar. Mas não se sinta assim. Esse sentimento também é muito comum na maioria das cuidadoras. Você não é a única a sentir isso. Lembre-se que você está exausta e que é muito difícil ver alguém que você ama nessa situação. Portanto, acalme seu coração, porque não há nada de errado nisso. Entenda também que algumas pessoas têm tanto medo da morte que acabam se afastando do idoso. E mesmo que isso pareça frieza, desinteresse, na verdade é apenas uma forma particular de lidar com o luto. Portanto, não julgue quem se comporta assim e nem se sinta culpada se esse for o seu caso, porque isso também é muito comum. O quinto passo é você pensar sobre o lugar mais seguro para o idoso fazer a passagem dele em paz. Muitas pessoas acham que o hospital é o local mais apropriado, levando, na verdade, em consideração a possibilidade de acesso à tecnologia médica. Mas existem outras questões a pensar. Existem pessoas também que pensam que a residência é o melhor lugar, mas até que ponto passar os últimos dias de vida no hospital será benéfico para o idoso e para a família? A casa é o melhor lugar para ele falecer? Por isso é preciso que você pense algumas questões. Primeiro, qual seria o desejo do idoso? Isso foi conversado com ele durante as fases iniciais da doença? Se não, lembre-se das características desse idoso antes da doença e imagine qual seria o desejo dele. Também é muito importante pensar em você, cuidadora. Você tem condições emocionais de enfrentar a morte caso você esteja em casa sozinha com essa pessoa? Pense sobre isso. Por último, é importante que você pense, em casa há condições para que essa pessoa viva seus últimos dias sem sofrer? Medicação, cama confortável, possibilidade de conseguir auxílio médico imediato? Responda a essas questões e compartilhe também a sua decisão com os familiares. Jamais tome essa decisão sozinha. Por fim, não tenha vergonha dos seus sentimentos. É normal negar a doença, sentir raiva de você, do doente e também de Deus. Sentir tristeza, isso também é muito comum, mas é importante aceitar a finitude da vida. Para lidar com isso da melhor forma, busque grupos de apoio nos quais você conhecerá outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, poderá também compartilhar seus sentimentos e se sentir compreendida. Converse também sobre esse assunto com seus familiares e compreenda a percepção de cada um. Busque informações sobre as melhores formas de lidar com o idoso no estágio final dessa doença e jamais tenha conversas tristes na frente ou ao lado desse idoso. Faça uma escala de familiares para efetivar os cuidados nessa fase.
Tem uma agenda de telefone com os contatos dos familiares, os contatos também e telefones dos serviços de atendimento médico e também de serviços funerários e busque apoio espiritual. Por fim, eu quero deixar para você uma frase de uma psiquiatra muito importante e estudiosa dos cuidados ao fim da vida, Elizabeth Ross. Ela dizia o seguinte: amem-se uns aos outros agora, pois nunca sabemos em quanto tempo seremos abençoados com a presença e com a vida dessa pessoa. Não importa quão imperfeitos sejam os nossos pais. Chegamos ao final do nosso curso SOS Alzheimer e eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de agendar o nosso bate-papo e também de baixar a apostila com o material completo do curso. Um forte abraço para você, fique em paz e a gente se encontra então na nossa mentoria, no nosso bate-papo por vídeo. Fique em paz!